Hoje, depois de um bom tempo sem postar vídeos, hoje eu vou postar, né? E eu vou falar sobre esses dois livros aqui que eu li. Eu comprei na Bienal do Livro esse ano e vou contar da história deles e um pouco da minha experiência lendo eles, né? Esses dois livros, eles fazem parte de uma série daqui, que vai contar a história. Cada livro vai contar a história de um irmão. Aqui vai contar a história do Klaus e da Agnes. Possivelmente eu vou soltar spoilers aqui, mas aí você já tô avisando e tal, mas e aí nesse daqui a história é o seguinte: a Agnes, ela é alemã, ela no início da história ela já não tem mãe, a mãe dela já tinha ido, né, falecida, e o pai morre também, né? O pai falece e ela fica praticamente assim, sem eira nem beira, porque o pai era professor de uma faculdade e ela morava na casa da faculdade. Eles moravam na casa da faculdade e ela ainda fica um tempo, né, para poder procurar um lugar para ir. Ela vem me falando que ela ainda uma boa parte dos bens do pai ela consegue vender para quitar as dívidas e guardar um dinheiro. E nisso ela vê um anúncio de casamento do Klaus. E ela naquela não responde, decide responder. Ela tem uma amiga, que a amiga vai ser a protagonista do segundo livro. E aí a amiga incentiva ela e ela vem pro Brasil. E nessa boa parte do livro, mostrando assim, ela morando aqui no Brasil, tendo que se adaptar à cultura aqui do Brasil, porque ela nasceu e cresceu na Alemanha, ela tinha vivido a vida inteira dela praticamente na Alemanha, e aí ela tendo que se adaptar num novo país. E embora ela tenha ido para uma colônia de alemães no sul, mas ainda assim ela estava num outro país, com outro clima, e aí ela tendo que ter esse período de adaptação nesse país novo. E é muito fofinho o livro, assim, bem... Acaba sendo uma história, tipo, filme de comédia romântica, filme. É aquele final que a gente já imagina como é que vai ser o final, mas é muito fofinho, muito fofinho. E é um livro de ficção cristã, então os dois acaba sendo uma indicação de ficção cristã, né? E muito fofinho. E como tem assim uns acontecimentos, porque o pai dela aparece depois, o pai dela faz uma pesquisa, ela estava desenvolvendo uma pesquisa, e aí uma pessoa que estava interessada na pesquisa do pai dela que dá um fim, né? E depois ele aparece e ela recebe ajuda para lidar com esse cara. E esse livro vai lidar também muito com essa questão que acontecia muito de mulheres que saem de um país para o outro por causa de propostas de casamento, né? E aí nisso ela vem toda a saga dela, né?
nessa de ver por causa de correspondência de casamento. E o rapaz que fica sendo noivo dela, ele tem um irmão do meio, que é o Max, e tem uma irmã mais nova. E aí aqui o livro, esse aqui vai girar em torno do Klaus, que é o mais velho, e da Agnes. E tem esse aqui, que já é com a amiga da Agnes, né? Que a Emma, ela tem um avô, ela também fica naquela de, se não me engano, acho que ela era órfã já, de pai e mãe, morava com o avô. E ela tinha, aqui fala que é por que era uma solteirona? Porque ela tinha 27 anos, basicamente, e ela já tinha passado da idade de casar. Ela, durante um tempo, ela ficou noiva de um rapaz, seria meio que um casamento de conveniência, até que o rapaz meio que dá um golpe nela e fica com o dinheiro dela. Fica chateada e tal. E aí nesse livro aqui, a avó do Klaus e o irmão dele vão para a Alemanha. Aí ela conhece eles, ela que fica meio que de guia turístico deles e fica, dá abrigo e tal. E basicamente aqui fica aquele casal que no início tem as suas rixazinhas, mas que ao longo do livro eles vão começando a se dar bem, né? E o livro vai mostrar. Esse aqui, eles soltam alguns acontecimentos do primeiro livro, então até dá para ler fora de ordem, mas assim, sequência, né? Então eles, como continua a história, poucas coisas daqui eles soltam que seria um spoiler do primeiro livro. Mas assim, e esse já esse romance aqui, o segundo livro, já é focado no irmão do meio. Por enquanto, se não me engano, só tem esses 2 livros. E eu sei que tem um conto que é como se fosse, porque essa personagem, ela é escritora, só que ela escreve com pseudônimos. E aí tem um conto que é com o pseudônimo da Emma. No final, né, a gente já meio que espera no final dos livros que nesse aqui a Agnes e o Klaus se casam e têm filhos. Aí aqui nesse que fala que a Emma, a Agnes fala que não vai para a Alemanha, não volta para a Alemanha porque ela tá grávida e quer se resguardar, não quer fazer uma viagem longa, porque os livros se passam no século XIX, então eles iam ter que fazer essa viagem de navio, né? E os 2 livros são muito fofinhos. Então assim, pra quem gosta desses livros de romances fofinhos, quase que um livro de sessão da tarde, é muito legal. Eles funcionam também, eles são entra na categoria ficção cristã. Então fica assim uma indicação de livros de ficção cristã. E é ótimo para passar o livro. Eu acho que seria aqueles tipos de livro que você lê em pouco tempo. Eu me lembro que esses livros aqui eu li acho que em 3, 4 dias. Isso porque assim, eu fui lendo a conta-gota para o livro demorar a acabar. Porque você lê muito rápido. Aquele livro que você... Principalmente quando você quer ler para dar uma descontraída. Entendeu? Tem tipos de livro para dar uma descontraída.
É. E é isso. E na dúvida eu vou botar os links desses livros na Amazon. Eu vou botar o link na descrição e o link do conto. Porque tem o link do conto. O conto é pelo menos a edição que eu tenho, é em e-book. Então eu vou botar o link dos livros e do conto na descrição do vídeo, tá bom? Valeu!